Saludos a todos. Você está no canal Catholic Chulo. Aconteceram algumas coisas que me fizeram muito refletir e eu achei melhor gravar um vídeo sobre este tema antes de dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a existência de Deus. Nós vamos falar sobre escândalos na igreja. Bueno, talvez para você que não está compreendendo, o porquê de eu estar fazendo um vídeo sobre escândalos na igreja, foi divulgado recentemente uma reportagem em um programa de televisão que passa aos domingos à noite sobre um padre muito importante, muito conhecido aqui no Brasil, reitor de um santuário e presidente de uma associação que está sendo investigado por desvio de verbas, desvio de doações para outros fins. Então o pessoal doa e a acusação é de que esses recursos estariam sendo desviados aí para compra de outras coisas, de mansões, fazendas e coisas do tipo. Então, um escândalo moral e financeiro dentro da Igreja Católica. Muitas pessoas talvez até pensem, putz, agora que o mano resolveu manifestar aí este lado católico dele, falar sobre religião, compartilhar com as pessoas a fé que ele professa, e aí vem um escândalo desse, coitado, É hora dele cair fora, É hora dele pular fora desse barco aí enquanto é tempo. Talvez é isso que muitos estejam pensando. Mas eu confesso para vocês que a reação, tanto minha como de quem de fato é católico, ela deve ser diferente. Ela é diferente. Qual a reação de um católico diante de uma notícia como essas, diante de um escândalo? Bom, a primeira reação é a reação de tristeza. É isso mesmo que você ouviu, tristeza. Isso porque, ora, quando um parente seu, ele passa por algum tipo de problema, por exemplo, o seu irmão, você não vai ficar indiferente, correto? Você vai ficar muito provavelmente preocupado, triste e vai sofrer junto com ele. Da mesma forma, ele é acusado de alguma coisa que fere a honra, a integridade da sua família, é óbvio que você vai ficar triste. Por exemplo, se alguém diz que seu irmão é um picareta, aí que tá passando a perna geral, você muito provavelmente não vai ficar indiferente a isso. Ainda que você de fato não tenha nada a ver com isso, você muito provavelmente vai ficar triste, porque o seu irmão foi acusado de alguma coisa que denigre a imagem dele e, por consequência, a da sua família. Assim também acontece na igreja. Então a simples existência de uma notícia como essa já nos traz grande tristeza. E isso porque, ora, quem não é católico enxerga a relação que os católicos têm com a igreja da seguinte forma: a igreja seria o Papa, os bispos, os padres, os religiosos, e o fiel, o leigo, o católico, seria simplesmente um seguidor, um admirador daquele pessoal, como se fosse um fã de um grupo de artistas ou um seguidor de uma corrente ideológica ou alguma coisa do tipo. Mas é aí que está o primeiro e grande erro para que a gente consiga entender essa situação. Para nós católicos, todos nós somos a igreja. Como assim? A igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Como todo corpo, nós temos uma cabeça, que é o próprio Cristo, e os membros deste corpo, que no caso somos todos nós que professamos a fé católica e que nela estamos inseridos pela graça, pelos sacramentos, pelo batismo. Sendo assim, a igreja ela é composta da cabeça, que é Cristo, e dos membros do seu corpo, que somos nós. Estes membros aí sim estão divididos entre pastores, que conduzem, e rebanho, que no caso é conduzido. Ou seja, os pastores é a hierarquia eclesiástica. Então, os padres, os bispos, o Papa, estes compõem a igreja que conduz. E nós temos os fiéis, os leigos. Estes somos nós, simples católicos, que compomos o rebanho, aqueles que são conduzidos pelos pastores. Essa é a diferença. No entanto, todos nós somos membros desta mesma igreja. E quando um destes membros, ele cai, ele dá escândalo, isso é motivo de tristeza para todos nós. Quando um padre, quando um religioso, quando alguém que de alguma forma representa a Igreja Católica está envolvido em escândalo, isso é motivo de tristeza, é motivo de pesar, é motivo de angústia para todos nós,
porque é como se fosse um dos nossos irmãos, um dos nossos familiares que está envolvido nesse tipo de situação. Então, da mesma forma que eu sofreria se eu soubesse que o meu irmão está sendo agredido, está sendo torturado, está sendo morto, como é o caso que acontece, por exemplo, atualmente na África, onde muitos cristãos católicos estão sendo massacrados por grupos terroristas como Boko Haram na Nigéria e outros mais, e que, abrindo um pequeno parênteses aqui, nada é dito na nossa mídia podre. É muito curioso isso, né? Até recordando um movimento que está em alta agora, né? Vidas negras importam, mas talvez nem todas, né? Ou só aquelas que convém, porque você não presencia uma notícia, você não vê uma notinha sequer falando sobre o massacre de cristãos que está ocorrendo na África. E nós, como católicos, sofremos por aqueles nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa da fé. Da mesma forma também sofreria se o meu irmão estivesse envolvido numa acusação de que ele é um desonesto, tá passando a perna nas pessoas, aí tá dando golpe. Isso me magoaria profundamente. E assim também acontece quando alguém que é da igreja, portanto da minha família, está envolvido nesse tipo de acusação. Bom, dito isso, ficando bem claro que, para nós católicos, a queda de algum dos nossos familiares, ela nos faz sofrer, vamos agora entender um pouco mais sobre essa questão do escândalo na igreja. O que deve fazer então um católico diante do escândalo? Pular fora, sair dessa igreja, se decepcionar como de fato nos decepcionamos e dizer: aí só tem hipócrita, pessoal aí prega uma coisa mas faz outra, tô saindo. Essa é até a desculpa mais comum, né, para o pessoal que fala que reza em casa, que não precisa de igreja, que o importante é a relação direta com o próprio Deus. Lógico, faz até um certo sentido você imaginar que um grupo de pessoas que pregam a virtude, a santidade, o que é correto, condenam o que é errado, cair nesse tipo de situação. Mas vamos entender melhor, primeiramente, o que é o escândalo. A origem da palavra escândalo, a raiz desta palavra, é de origem grega e significa literalmente pedra de tropeço. Pedra de tropeço, por sua vez, faz as pessoas tropeçarem. Então, alguém que causa escândalo, ela é uma pedra de tropeço para os demais. Ela faz com que os outros caiam. Traduzindo em linguagem religiosa, espiritual, ela faz com que os outros pequem. Uma pessoa que causa escândalo, que produz escândalos, ela não só peca, como faz com que os outros também pequem. Sendo assim, quando você se depara com um membro da igreja, aquele que prega virtudes, que prega santidade, pecando e fazendo os outros pecarem, é uma reação meio que natural você querer se afastar daquilo, né? No caso, daquilo que eu digo, do escândalo, é óbvio que você tem que se afastar, mas é uma tendência que você queira estender aquilo a toda a igreja, a todo o corpo, e, portanto, se afastar daquele corpo, se afastar da igreja. Mas o que nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre o escândalo? Diz o Senhor: ai do mundo, por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 7. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos avisa que os escândalos sempre acontecerão. Ai daquele que os causa. Então ele faz uma dura advertência para aquele que promove escândalos. No entanto, ele diz que escândalos nós sempre teremos. Então, ponha isso na sua cabeça, caro irmão católico. Você sempre verá, você sempre irá se deparar com escândalos, inclusive na igreja. Essa advertência do Senhor, ela nos deixa muito bem claro que os escândalos sempre acontecerão, infelizmente. Ai daqueles que os causam, no entanto, eles sempre acontecerão. E se você pegar a história, inclusive da igreja, você vai perceber que isso é fato comprovável, né? Então, o escândalo, ele sempre aconteceu, eles acontecem e acontecerão. Se você aí está pensando, mas um padre não poderia causar escândalo, ora, pense que o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu 12 homens para segui-lo. E o que aconteceu? Quem era a igreja naquele tempo? Os 12 apóstolos. E um dos apóstolos, Judas, o traiu. Um dos apóstolos, ou seja, aqueles que conviveram com o Cristo,
aqueles que estavam com ele, que ouviram as palavras diretamente da boca dele, que viram os milagres, que sabiam que aquele não era um simples homem, um destes caras aí traiu Jesus, causou escândalo, vendeu ele por 30 moedas. Logo, imagina para os demais apóstolos. Pensa os apóstolos chegando para pregar em alguma vila, em algum povoado, e o pessoal falando. Muito provavelmente alguém tenha pensado ou falado: oh, mas esses aí não são daquele grupo lá dos 12 lá, do traidor? Esses aí não são os apóstolos que andavam com Cristo e depois traíram ele? Ora, é a mesma coisa. Um apóstolo traiu, mas muito provavelmente as pessoas estendiam a sua desconfiança para os demais apóstolos. Assim também se faz com a igreja. Quando um cai, logo se estende um pecado a todos os demais membros daquele corpo. E isso nós sabemos que não faz sentido. Se as pessoas não tivessem dado ouvido aos apóstolos, hoje nada saberíamos sobre nosso Senhor Jesus Cristo. A fé não teria chegado até nós e ultrapassado aí 2000 anos de história. Assim também falo pelos apóstolos. E se eles tivessem perdido a fé, pensado: ora, um de nós traiu Jesus, nós não merecemos crédito, nós não temos moral alguma, nós somos hipócritas, nós não podemos continuar pregando, sendo que um dos nossos fez uma coisa dessa. Pensa, eles teriam desistido da missão. Mas não. Assim também nós cristãos católicos temos que ter muito presente que nossa proteção e confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Não está em homens. E às vezes um destes membros, um destes homens que compõem o nosso corpo, eles podem cair. Isso jamais deve ser motivo para abalar a nossa fé. Tá, mas e por que Deus permite uma coisa dessa? Permite que tenham Judas entre os apóstolos, permite que tenhamos padres, bispos e até papas. Se nós analisarmos a história da igreja, até papas de conduta reprovável nós tivemos. E como que a igreja permanece? E por que Deus permite isso? Ora, isso está muito relacionado com a parábola que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, nos contou sobre o joio no meio do trigo. Essa parábola ela está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. E nela nós vemos que há um campo semeado pelo Senhor, um campo de trigo, e no entanto vem o inimigo e ali semeia o joio. Para quem não entende, joio é uma espécie de planta muito parecida com o trigo, só que ela não é trigo, né? Então ela torna impuro aquele campo de trigo, vamos dizer assim. Certo? E nessa parábola nosso Senhor Jesus Cristo ele explica que o joio deve sim crescer no meio do trigo, que haverá um tempo em que ele será cortado, mas que a princípio eles devem crescer juntos. Só no tempo certo o joio será separado do trigo. E é isso que acontece na história da igreja. Sempre nós teremos Judas no meio dos apóstolos. Sempre nós teremos joio no meio do trigo. Além do que, no caso da vida espiritual, no caso da vida dos cristãos, nós sabemos que mesmo o joio pode se tornar trigo, mediante o arrependimento e a mudança de vida, a conversão. Nós vemos também que Pedro, o primeiro pontífice, Pedro negou Cristo 3 vezes. Os apóstolos, com exceção de São João, todos eles fugiram. Quando o chicote estava estralando ali, o bicho pegando, prenderam o nosso Senhor, todo mundo correu, todo mundo se escondeu com medo. Só São João que ficou ali aos pés da cruz junto com Nossa Senhora. Então nós sabemos que se estes escândalos tivessem sido suficientes para minar a fé, para acabar com ela, para brecar ali os apóstolos e o trabalho que eles desenvolveriam em sequência, logo depois daquilo, a igreja não teria existido, ela teria morrido ali mesmo no princípio, porque foram escândalos, a traição, deixar Jesus na mão, né? Todos eles abandonaram o Cristo, ou a negação de Pedro, tudo isso foram escândalos, né? Como suportar, como a fé sobreviver diante disso? Repito, nosso Senhor já nos prepara para que nós saibamos que sempre teremos escândalos. Ai daquele que os promove, mas sempre teremos escândalos. Ok, para finalizar, então esse padre é o mesmo Judas, né, do início. Eu não estou falando isso, eu não quis comentar muito sobre este caso, porque nós devemos nos lembrar também o seguinte: o mundo é inimigo do Cristo. A igreja e o mundo são forças antagonistas que não podem se misturar. A igreja luta contra o mundo contra a igreja. E o mundo luta contra a igreja de diversas formas, tanto externamente, combatendo-a de todas as formas, como internamente, também se infiltrando nela, inserindo seus elementos nela, tentando mundanizar a igreja.
O mundo combate a igreja de todas as formas. E uma delas é a propaganda, é a publicidade, é lutar contra ela, tentando maculá-la de todas as formas. Então, não estranhe que eles façam muitas e muitas reportagens, sempre tentando mostrar os defeitos de seus membros, as quedas de seus membros. Eles sempre vão fazer de tudo para tentar mostrar podres, de modo a afastar as pessoas da igreja. Um caso curioso, há mais ou menos um ano, também fizeram 2 reportagens sobre uma outra instituição que pertence à igreja, uma congregação religiosa, os Arautos do Evangelho. E depois das reportagens, muita coisa foi esclarecida, muitas conclusões foram apresentadas, mostrando e inocentando a dita organização. Você assistiu alguma reportagem especial no programa da Rede Esgoto mostrando isso? Lógico que não. E nem você vai ver. É fato que eles estão em batalha contra nós. A igreja e o mundo está sempre em constante luta. E cabe a você escolher de qual lado dessa luta você está. Eu finalizo com a seguinte reflexão. Uma árvore, quando cai, ela causa muito mais barulho. O estrondo é tremendo, as pessoas ouvem aquilo a metros, talvez a quilômetros, e causa um grande alvoroço, a queda de uma árvore. No entanto, sem árvores crescendo, não fazem qualquer barulho. Sem árvores que crescem, que frutificam, que nos dão frutos, que nos purificam o ar, elas não têm todo esse impacto. E assim também a analogia com a situação na igreja. Nós temos aí grandes santos que comprovam a santidade e a prática das virtudes ensinadas na igreja. Você consegue visualizar reportagens e programas sensacionalistas fazendo matérias sobre isso? Você vê interesse das pessoas em pesquisar sobre isso? Não. Agora, a queda de uma árvore, no caso, a analogia com um membro da igreja, ela é motivo de holofote, de matérias, de reportagens, e isso é algo para você pensar. Você, meu irmão católico, não faça o trabalho do inimigo. Este caso em si, eu não vou falar sobre ele, eu espero que ele se esclareça. Eu tenho muita fé que tudo isso seja esclarecido e o padre seja inocentado, mas também, se ele tiver culpa, obviamente tem que pagar, assim como qualquer pessoa. É óbvio que para alguém que prega virtudes, cair, cometer, ser promotor de escândalos é pior do que aquele que não está na igreja. Só que tenha em mente isso, meu irmão. Você jamais deve se afastar da fé por conta disso. Você jamais deve se afastar daquela que é a sua mãe por conta destes escândalos. Pois, como diz nosso Senhor, escândalos nós sempre teremos. Escândalos não podem ser evitados, mas ai daquele que os comete. Certo, irmãos? Então a mensagem final do nosso vídeo é: reze pela santificação do clero. Coloque os sacerdotes, os bispos, os patriarcas, o papa, os membros da igreja que governam, os pastores, nas suas orações, para que o Senhor possa sempre mandar cada vez mais pastores santos para conduzir o rebanho. Porque quando um membro cai, não são eles que perdem, nós que perdemos. Ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, fortaleça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito ainda. Próximo vídeo sobre as provas da existência de Deus. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.